Cuidados paliativos. Vou fazer uma introdução, então. O que é cuidados paliativos? Uma coisa nova, assim, uma novidade, coisa que as pessoas vão ver agora. Talvez alguns aqui já tenham ouvido falar, outros talvez não, e uma boa parte dos que já ouviram falar não fazem ideia do que se trata. Talvez alguns fiquem surpresos se eu disser que isso não é novidade, né? Afinal de contas, o que nossos ancestrais, nossos antepassados faziam, né? Em Roma, Grécia, Egito, Suméria e até antes disso, porque nós só vivíamos só em tribos, né? O que os médicos faziam? O que os xamãs e curandeiros faziam? Cuidavam, basicamente cuidavam. Nós não tínhamos o conhecimento técnico, teórico a respeito do mecanismo das doenças. Então o que nós podíamos fazer era aliviar sintomas e cuidar. Com o tempo, nós começamos a entender as doenças, entender o seu mecanismo, o seu funcionamento. E então começou a busca pela cura. Uma busca que permanece até hoje, uma busca incansável. Isso é ruim? Não, não é ruim. A busca pela cura não é ruim. Só que ela gerou um efeito colateral. Nós geramos um aumento na longevidade da população, porém esquecemos que a morte ainda persiste e que nós não conseguimos curar tudo. Se nós pararmos para filosofar a respeito do que é cura, o que nós realmente conseguimos curar, aquele rol de doenças que tem na classificação internacional de doenças, a grande maioria ali não tem uma cura, tem tratamento, mas curar não cura. Isso acaba gerando gastos ainda inúteis ao fim da vida. Gastos esses, por exemplo, dados dos Estados Unidos, 45% do dinheiro investido na saúde de uma pessoa é investido nos últimos 60 dias de vida. Então, por que não antes? E nós temos que lembrar daí nisso tudo o que nós vamos querer para nós, porque todos nós aqui um dia estaremos doentes, todos nós estaremos gravemente enfermos sem cura, todos nós vamos morrer de alguma coisa ou outra. Então nós temos que parar, nos colocar do outro lado, temos que nos colocar do outro lado da mesa, temos que nos colocar no leito e pensar: o que eu vou querer para mim quando eu estiver gravemente enfermo? Eu vou querer inúmeras intervenções fúteis? Ou vou querer que cuidem de mim? Uma breve história. Alguns termos se confundem, como hóspice, hospício, hospedaria, né? São termos mais ou menos que se confundem. Hospício, quando surgiu a palavra, não era local para louco, era local onde se cuidava das pessoas, tá? Existe uma história um pouco romanceada, que se aceita, não sei se é verdade ou não, primeiros registros em torno do século V da era cristã, em Roma. Isso se propagou depois então pela Europa, principalmente no século XVII, e esses hospícios foram assumidos basicamente pelas ordens religiosas. Então até essa época também a medicina não era muito evoluída, não se tinha muito o que fazer para curar as doenças. O que nós fazíamos basicamente ainda era cuidar das pessoas. Já chegando a um tempo mais presente, século XX, tá? Essa senhorinha simpática que aqui está, Cicely Saunders, no Reino Unido, ela era assistente social, enfermeira e médica. Como assistente social e enfermeira, ela começou a acompanhar pacientes portadores de câncer que estavam morrendo. E ela percebeu que o cuidado no final da vida desses pacientes não era um cuidado bom. Eles eram negligenciados.
ela percebeu que tinha que haver uma mudança de paradigmas do que a medicina fazia. Só que para conseguir isso, ela viu que não adiantava, não bastava, naquele tempo, principalmente, ser assistente social e enfermeira, que ninguém daria ouvidos a ela. Então, ela foi ser médica, porque ela já sabia naquela época que, sendo médica, as pessoas dariam mais ouvido a ela. E ela então começou todo um movimento, e em 1967 ela iniciou o movimento Hospice Moderno. Tá? Também no Reino Unido, o Dr. Robert Wyckoff, em 1970, publicou um estudo clássico que derrubou todos os mitos que se tinha até a época sobre os medicamentos opioides e sobre a necessidade deles serem utilizados nos pacientes. Paralelamente a isso, do outro lado do Oceano Atlântico, nos Estados Unidos, a doutora Elizabeth Kübler-Ross, uma psiquiatra, também começou a estudar o processo de morte e de morrer. E ela se encontrou com a doutora Cicely, também nos idos da década de 70, e ela então trouxe o movimento hospice para os Estados Unidos. Então esses três líderes e mais um grupo de seguidores conseguiu convencer a Organização Mundial da Saúde, e em 1982 foi iniciado então o primeiro grupo de trabalho para definir as políticas públicas mundiais para cuidados paliativos. Em 1990, então, foi a primeira definição de cuidados paliativos, e em 2002 foi feita a primeira revisão dessa definição esta que está aqui. É uma abordagem que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam doenças que ameaçam a continuidade da sua vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e de outros sintomas de natureza física, psicossocial e espiritual. Isso é interessante porque a gente não trata só o corpo, a parte física. Tá? Segundo ainda a Organização Mundial da Saúde, prevenir o sofrimento é uma obrigação de todo profissional da saúde. Não interessa se é médico, qualquer profissional da saúde. Obrigação, prevenir o sofrimento. Faz-se necessário por uma recomendação da própria OMS, e aqui no Brasil, por portaria do Ministério da Saúde, já é obrigatório em toda instituição que trate pacientes com câncer no âmbito do SUS. Se vocês notarem que é interessante, isso é uma obrigatoriedade só para a parte oncológica, só para o câncer, para outras partes ainda não tem essa obrigatoriedade. Cuidados paliativos, a doutora Cicely então começou na Inglaterra, basicamente para os pacientes de câncer. Né? Então, podemos dizer que os cuidados paliativos modernos nasceu da necessidade dentro da oncologia. Mas hoje já sabemos que pode se expandir para outras áreas médicas, e deve se expandir. Tá, então cuidados paliativos está legal, assim, já no mundo inteiro. Não está, infelizmente. Tá? Vocês viram as datas, viram o tempo, e essa aqui é uma projeção atual da situação dos cuidados paliativos no mundo. Em amarelo, não há dados, não há nem sinal de um eventual cuidados paliativos. Em azul, existe possibilidade, existe um potencial para se começar cuidados paliativos. Em vermelho, regiões do mundo onde já existem iniciativas pontuais de cuidados paliativos. E em verde, aquelas regiões do mundo, aqueles países em que, teoricamente, você já tem uma abrangência, pelo menos no conceito. Né? Não significa que tenha realmente cuidados paliativos aplicados em todo o local. Né? Existem, porque cada país tem a sua própria peculiaridade em termos de sistema e modelo de saúde. Tá? E aí, como vemos, o nosso país está aqui, pertence ao grupo que possui algumas ações isoladas.
Quais são então os princípios? Em que se baseia cuidados paliativos? Tá? Promover alívio de dor e outros sintomas. A dor continua sendo o carro-chefe, mas não é só ela, tem vários outros sintomas. Nós afirmamos a vida, porém consideramos a morte como um processo normal que faz parte da vida. Não existe vida sem a morte e vice-versa. Não aceleramos a morte, mas também não adiamos ela. Consideramos que a morte tem o seu momento correto, seu momento natural de acontecer. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente. O paciente não é apenas um pedaço de carne, um amontoado de carne e ossos em cima de um leito. Possibilitar ao paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento de sua morte. Às vezes isso a gente não consegue fazer, às vezes nós não conseguimos, mas tentamos. Suporte aos familiares durante a doença e para enfrentar o luto. A abordagem precisa ser multiprofissional. Um profissional sozinho, de uma área sozinho, não vai conseguir fazer isso. E se insistir, encontrará barreiras e fará um cuidado paliativo mal feito. Melhorar a qualidade de vida e com isso influenciar de forma positiva o curso da doença. Preservar e respeitar a autonomia do paciente. Isso agora, recentemente, está também dentro do Código de Ética Médica. Tem um item ali que a autonomia do paciente deve ser respeitada. Embora a visão com que isso foi colocado lá é um pouquinho diferente, mas já é um passo. Um exemplo disso, quem que pode dar um exemplo de autonomia de paciente? Imagine um paciente com síndrome de anorexia e caquexia. O paciente está perdendo peso, está caquético, porque ele não se alimenta. E não se alimenta porque não tem fome, não tem apetite, não tem nenhuma atração por alimento. Então começa a gerar toda aquela angústia em familiares e muitas vezes também no profissional de saúde. Bom, aí vem a brilhante ideia. Então vamos colocar uma sonda nele. Vamos colocar uma sonda nele e a gente põe comida para ele, pela sonda. Aí coloca-se a sonda. Aí aquela sonda não dura nem um dia porque o paciente arranca fora. Aí voltam lá, doutor, perdeu a sonda. E volta lá, coloca a sonda outra vez. Não deu um dia, virou todo o meus costos, o paciente arranca a sonda. Aí volta lá, uma terceira vez, põe a sonda novo e aí amarra o paciente no leito. Pronto, agora ele não arranca mais a sonda vai ficar aí. Como é que está a autonomia dele? Se ele arrancou a sonda 2 vezes, ele pode não estar dizendo isso com palavras, mas ele está dizendo por atos: eu não quero essa sonda. E nós passamos por cima disso. Não, tu vai ficar com a sonda. Tu vai receber essa comida mesmo que tu não queira. Isso acontece muito por aí ainda. E isso é muito triste. Princípio da benevolência, ou seja, tudo que nós vamos fazer para o paciente é para o bem dele. Dentro disso está embutido também o princípio do duplo efeito. Duplo efeito significa que você vai fazer uma medicação para aliviar um sintoma, mas essa medicação todo mundo sabe que pode vir a ter um efeito colateral deletério. Porém, se você avaliar custo-benefício, ou seja, avaliar o benefício da medicação versus efeito colateral, o benefício e a tua intenção é o que valem. O efeito colateral, todo mundo sabe que existe, mas você não prescreveu a medicação para obter o efeito colateral. E o princípio da economia, muito importante em sistemas de saúde que lidam com dinheiro público. Tá?
a gente tem que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado para não gastarmos dinheiro de forma fútil. Não prescrever e indicar procedimentos e medicações que não trarão benefício ao paciente. E às vezes são coisas muito caras. E no ambiente em que você tem um valor, um recurso que é finito, você tem que tomar cuidado, você tem que escolher de que forma você vai gastar, vai usar esse recurso, esse valor. Como fazer isso também? Como que o paciente... Mas aí é aquela questão, como que o paciente pode exercer sua autonomia? Através de comunicação. Não se consegue fazer cuidados paliativos sem comunicação. Comunicação é extremamente importante. Tá? A comunicação com o paciente, comunicação com os familiares, comunicação entre os membros da equipe, senão, se as pessoas não se conversarem dentro de uma equipe, ninguém vai entender por que o enfermeiro agiu daquela forma, por que o médico prescreveu isso nessa dose. As pessoas têm que se comunicar. Para isso nós temos que aprender a ouvir. Nós somos muito de dizer o que o outro tem que fazer, dizer o que é melhor para o outro. Só que nós não perguntamos e não deixamos o outro dizer a sua opinião, expressar a sua opinião. Quando você for conversar com o paciente, nós temos que suavizar as informações, principalmente quando elas forem desagradáveis, para evitar um sofrimento desnecessário. E tentar sempre descobrir o que ele realmente quer saber. Porque às vezes o paciente não quer saber exatamente aquilo que ele acabou de lhe perguntar. A comunicação é muito importante porque evita conflitos dentro da equipe, evita conflitos da equipe com os familiares. E quem for fazer isso tem que estar preparado para as perguntas difíceis e para dar as más notícias. Isso não é fácil. Isso exige preparo e exige empatia. Você precisa ter empatia para com o próximo, para com o ser humano. Se você for um sociopata, você jamais vai conseguir fazer cuidados paliativos. Dentro da comunicação e cuidados paliativos, o que é que... Jamais mentir, nunca esconder a verdade. Porém, suavizar a informação e tranquilizar sempre. É o que alguns falam, alguns autores e alguns profissionais falam, em fechar uma porta, mas abrir outra. Não tem mais cura, não tem mais tratamento para curá-lo. Sua doença não tem cura. Porém, nós vamos cuidar, nós vamos fazer isso, nós vamos estar ao seu lado. E quando então que a gente começa esse tal de cuidados paliativos? A percepção antiga e que ainda perdura em muitos locais, muitos serviços, ainda é a percepção de cima. Aqui basicamente é um gráfico mais voltado à oncologia, mas pode ser aplicado a qualquer outro tipo de doença. Achava-se em algumas localidades que você primeiro trata a doença, aí interrompe e aí o paciente entra em cuidados paliativos. Não, isso já não é mais aceito. A visão atual é a de baixo. Quando você começa a tratar a doença, você já deve começar com cuidados paliativos. Tá? Existem trabalhos clássicos na área da oncologia. Basicamente, um dos protótipos da doença protótipo que mostra, que comprovou isso daqui, é o câncer de pulmão. Comprovou-se que pacientes com câncer de pulmão, com quadro, performance status muito ruim, muito debilitados, se você iniciar tratamento contra a doença, você mata o paciente mais rápido. Então, nesses casos, é melhor ficar só em cuidados paliativos. E um outro trabalho, mais recente, comprovou que os pacientes com câncer de pulmão que começam o tratamento e que começam cuidados paliativos precocemente, a partir da época do diagnóstico, vivem mais e vivem melhor. Cuidados paliativos para quem, então? Só para paciente com câncer? Não. Isso aqui é um gráfico avaliando um número de 19.228.760 pacientes pelo mundo afora.
Pessoas, então, pacientes com doenças incuráveis e em estado avançado. Temos câncer, temos doença pulmonar obstrutiva crônica, temos HIV/AIDS, diabetes mellitus, doença renal, cirrose hepática, Alzheimer, outras doenças, várias doenças. E vocês se repararem, é interessante ver, olha quantos pacientes com doença cardiovascular. É a maioria no gráfico. Está na frente do câncer, inclusive. Quantos aqui conhecem ou já viram cuidados paliativos em cardiologia? Ninguém, nem eu. Eu não vi, não conheço nenhum instituto ou nada de cardiologia que aplique, ou cardiologista que aplique cuidados paliativos em pacientes com doença cardiovascular. Infelizmente, mas olha a quantidade de paciente com doença cardiovascular avançada e incurável, que vai morrer da sua doença, que está morrendo e que não tem cuidados paliativos, que estão sofrendo com sintomas. Como que a gente faz isso? Com conhecimento e educação. Conhecimento e educação traz informação. Falta da informação gera medo nos pacientes e familiares. Gera medo e confusão nos profissionais de saúde. Profissionais de saúde amedrontados e confusos vão fazer manejo inadequado. Manejo inadequado vai causar mais sofrimento desnecessário. Então temos que aprender cuidados paliativos. Então, terminando, cuidados paliativos. Muitos necessitam, infelizmente, ainda hoje, poucos têm acesso. Obrigado.